Então, vou mostrar para vocês. Olha, os grupos, meus, na maioria, são um, dois ônibus. Esse grupo tem a mesma previsão, entre um já encheu, né? Então, dois ônibus é um bom tamanho, porque a gente faz muita viagem, deserto, tal, tal, tal. Então, o que acontece? Os ônibus são novos no geral, mas se acontecer alguma coisa com o ônibus, uma coisa tal, é bom ter um segundo. É uma viagem. As melhores viagens que eu dirigi foram de dois ônibus, né? Poucas são de um ônibus e Recording in progress. algumas chegam a quatro, cinco ônibus. Mas não é bom. Dois ônibus é ideal. Por quê? Deixa eu fechar logo de vocês. Tá dando interferência aí, alguém tá com o microfone É com o microfone aberto. aberto. Deixa eu fechar aqui o microfone. Aqui. Michela, você consegue fechar por aí? Eu vou estar aqui, ó. Desativei. Não abra um som, porque senão ele faz ele faz esse eco. Vocês voltaram a ver a imagem grande aí? Tá vendo aí, Michela? Grande? Sim, voltamos. Eu não consigo desativar, não, tá, pastor? Sim, estou vendo. O som, mas agora acho que tá tudo certo. Eu desativei por aqui o som deles aqui, mas Tá. se alguém vê o microfone aberto, o seu fecha, tá? Então, assim, ó, cada ônibus tem um guia e uma pessoa que fala, que geralmente está uma parte da viagem fica no ônibus, da manhã no ônibus, da tarde no outro ônibus, etc e tal. É um tamanho ideal, isso é para a gente resolver problema de mala, etc. É ideal. Então, entre um e dois ônibus é um tamanho muito, muito bom de grupo, tá? Nós vamos numa época do ano que é inverno, o inverno de lá não é um super inverno, e nós temos um lugar, sim, que é muito frio, os outros lugares não. É um frio gostoso, assim, até. Mas tem um lugar numa noite que é bem frio, eu vou mostrar aqui para vocês. Que é essa noite, inclusive. Tá? Você está vendo esses grupos aqui? Todos são grupos que dois ônibus, mais ou menos. Tá? Um ônibus e meio, dois ônibus. Aí. Então, o que nós vamos fazer, gente? Olha, nós vamos aqui. Vocês conseguem ver meu mouse aí, Michela? Ele mexendo e dá para ver? Sim, dá. Tá, Uhum. então tá. Então, Nós vamos voar do Brasil para alguma troca, e nós temos duas trocas, dois voos, então ainda não sabemos qual pessoa está em qual, mas temos dois voos. A gente vai fazer então Brasil, uma troca, e daí a gente vem para o Cairo, tá? Do Cairo nós vamos ver o grosso ali do centro do Egito, né? O Egito é um país, apesar de relativamente até grande, é um país pouco habitado, só 6% do país é habitado. E todo mundo a maior concentração de habitantes do país está em volta aqui do Rio Nilo. As cidades estão todas aqui. E aqui o Rio Nilo, no Cairo, ele abre, fazendo um delta. São vários fiozinhos de água, assim, e essa área verde é a área fértil do Egito. Então é aqui onde ficavam os filhos de Israel, é onde tinha os celeiros, onde no período de José, onde é feitas as grandes plantações. Então, o nosso interesse no Egito, ele está aqui, né? A gente quer fazer pirâmides, aquilo e tal, e começar a contar um pouco da história de Israel. Então, do Cairo, nós vamos vir aqui e cruzar num canal que tem aqui por baixo do mar, tá? O canal do Suez, e vamos depois para essa região aqui, esse maciço aqui, que é onde está o Monte Sinai. Do Monte Sinai, nós vamos entrar aqui nessa cidadezinha ao sul de Israel, e daqui nós vamos cruzar e vamos subir Israel praticamente até aqui, assim, ó, até a fronteira quase com Síria e Líbano. O Líbano está aqui, a Síria está aqui, né? Aí nós vamos gastar vários dias aqui em volta desse lago aqui, que é o Mar da Galileia. Boa parte do ministério de Jesus está aqui, tá? Depois que a gente fizer esse Mar da Galileia, que a gente vai vir para esse centro aqui, esse miolo aqui, que é onde estão as Decápolis, onde está Nazaré, onde está muita coisa aqui. E depois nós vamos vir aqui para Jerusalém, que é onde a gente terminaria a viagem. E agora, com aquilo que a gente acrescentou, a gente vai sair. Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, senão ele vai ficar batendo. A nossa viagem terminaria em Jerusalém, mas daí com a gente agregou a Jordânia agora. Então a gente vai cruzar a fronteira para a Jordânia e vamos fazer Petra, tá nessa região. Petra é uma das sete maravilhas, né? E depois nós vamos passar uma noite com os beduínos, fazer uma coisa que é super atípica e é super cara, inclusive. A Jordânia é muito cara de se fazer, tá? Lembrando que tudo que a gente vai fazer aqui
não aumentou nada no valor da viagem. Então a gente está ganhando um plus que eu, em 20 anos, nunca consegui fazer isso aí. É a primeira vez que a gente vai fazer. Então, e talvez não pode ser que não conseguimos repetir isso, nunca mais, né? Nós aproveitamos uma deixa que o governo está fazendo um incentivo do país, porque, por exemplo, um dia de Petra hoje é tão caro, para mim ir para Petra de manhã e voltar à tarde custa como US$ 450. Nós vamos ficar 2 dias na Jordânia praticamente, ficando em Petra, acampamento, hotel. Então, isso seria muito caro num roteiro normal. Esse roteiro custaria em torno de como US$ 1.000 a mais, pelo menos. E não mudou nada no preço, o preço é o mesmo, tá? Só tem uma coisa, operacionalmente nós vamos ter que correr bastante, tá? O que é bom. Então, o que vocês precisam? Olha só. Para entrar no Egito precisa de vacina e febre amarela. Então, todo mundo vacinado de febre amarela. Depois eu vou passar tudo isso em uma outra hora. Vacina e febre amarela e passaporte com a validade certinho. E embarcamos aqui em direção ao Egito, tá? O que nós vamos ver no Egito? Pirâmides, né? Que é o básico do Egito. O Egito tem muitas pirâmides. Nós vamos ver essas que são aquelas que a gente viu na história, na escola, que é Khafre, Quéops e Miquelinos, né? A principal é Quéops. E Esfinge de Gizé. De lá nós vamos fazer Cidadela de Salah al-Din, essa mesquita de alabastro. A gente vai estudar um pouco sobre o mundo muçulmano, o mundo sunita principalmente aí. Depois nós vamos fazer uma noite de mercado. Isso aqui nem está no roteiro escrito, mas eu vou pôr para vocês. Depois que a gente acabar o roteiro, eu vou levar vocês no Khan el-Khalili, que praticamente um dos maiores mercados do mundo a céu aberto. Eu não sei se esse é maior que o da Turquia, mas ele se regula. Assim. É uma loucura negociar nesse lugar, porque é infinito de coisas e nada tem preço. Então vocês vão chegar aqui, eu quero esse vestido, quanto custa? Ele vai olhar para você, vai ver teu óculos, vai ver teu relógio e falar, para você é 100. Tá, aí você não pode pagar 100, você tem que falar, não, eu dou 5. E aí começa, ele vai falar, então vai embora daqui, seu brasileiro, mão de vaca. Aí você sai, ele vai buscar você, quer dar chá pra você, aí você fala, não, então vai. Ele fala, então paga 70 e vai. No fim você vai comprar por 20, né? Aí depois que você comprou por 20, chega uma pessoa do seu ônibus, do seu lado, e fala, eu queria um vestido desse, quanto que é? Ele fala, é 20. Você fala, mas você falou 30, você falou 100 pra mim. Mas é assim, não tem preço, ele vai olhar você e dar um preço. O preço está enquanto você aguenta negociar, tá? Tudo nesse mercado é porcaria, tudo, né? É o prazer de negociar, é só você ter o prazer de negociar. Mas tudo é porcaria, tá? Mas vale a pena, a experiência é muito interessante. Então, não tá no roteiro, eu acho, mas eu vou pôr para vocês um momento que nunca li, né? Todo mundo tem cuidado com as malas, porque como as coisas são baratas, as pessoas compram muito, né? Aqui a gente vai ter uma aula na mesquita sobre o mundo muçulmano, porque o Egito, quando você chega pelo Egito para Israel, a melhor forma de você entender o Oriente, aquela região do Oriente Médio que a gente vai fazer, é entrar pelo Egito, porque você toma um choque muito grande psicológico no Egito, né? Você vê um mundo muito diferente do seu. Tem mundos muito mais diferentes no Oriente Médio, mas esse é um mundo, vamos dizer, até modernizado do Oriente Médio, mas é um choque, e aquilo dá uma mexida tão forte na sua cabeça que você aprende muito na viagem depois, você vai refazendo toda a cabeça depois, né? Então, como vocês vão estar em contato com o mundo muçulmano, vocês precisam ter uma aula sobre o que é o mundo muçulmano, né? Nós vamos ter isso aí. Aí de lá, nós vamos seguir para o Monte Sinai. Do Cairo para o Monte Sinai são 500 quilômetros, tá? Pela estrada que a gente vai. São 2 estradas, mas a gente vai por essa aí. Estrada boa, nós vamos fazer umas 3 paradas de banheiro, mais ou menos, em postos, assim, para vocês quiserem tomar alguma coisa, ir no banheiro e tal. E daí nós vamos chegar no Sinai no final do dia. O Sinai, essa época, aliás, no geral, no Cairo escurece mais ou menos 6:30 da tarde. Em Israel escurece mais ou menos 6. E nós vamos chegar já de noite no Sinai. De noite, mas cedo ainda, tá? É uma viagem longa, né? Uma viagem de deserto. Vocês vão ver só deserto. Aquela areia, né? Aquela coisa de deserto aberto, assim, até uma hora que vocês entram no maciço. Quando entra no maciço do Sinai, é só montanha em volta, só montanha. Nós vamos cruzando aqueles vales, né? Até a gente chegar no pé do Monte Sinai. Nós vamos ficar num hotel no pé do Sinai. E daí é o seguinte, quem quiser subir, todo mundo tem direito ao seu quarto no hotel, põe suas malas lá, vai jantar, etc e tal. Quem quiser subir o Sinai, 1 hora da manhã eu vou chamar nos quartos, mais ou menos, e daí nós vamos para o Sinai.
e a gente pode fazer a subida à noite. A subida do Sinai é muito fria, tá? É muito frio à noite. Faz geralmente temperatura negativa, tá? A subida é uma das coisas mais únicas talvez você vai fazer na vida. A boa parte do grupo fica no hotel, porque você precisa ter boa condição física, coração bom, joelho bom, e ser um pouco maluco também. É uma subida bem forte, são 7 quilômetros de subida. Dá para subir, se você alugar um camelo embaixo, o camelo é como um táxi, se você alugar um camelo, ele sobe mais ou menos uns 4,5 km com você, e depois você tem, se você quiser ir até o topo, tem mais uns 2 km, mais ou menos, dois e pouquinho. Eu recomendo que vocês vão até onde para o camelo, porque a vista do nascer do sol eu acho mais bonita que do topo. Então a gente vai com o camelo, ele vai demorar mais ou menos, nós vamos chegar nessa parada mais ou menos umas 3h30, 4 horas da manhã, e a gente vai ficar naquelas tendas do beduíno ali. Quem quiser ficar ali, naquele platô ali comigo. Quem quiser subir, um beduíno vai levar vocês até o topo. Quem quiser ficar comigo ali, vamos esperar o sol nascer ali. Quem for até o topo ainda vai andar mais 1h30, mais ou menos, para chegar lá no topo. Eu recomendo que todo mundo vá de camelo, para não gastar o joelho na subida. O camelo sabe o caminho, sobe 2, 3 vezes por noite, toda noite. A subida do camelo é macia, a descida não é macia, a descida é bem seca. E porque a beleza está em você vendo a noite no camelo, né? As estrelas, aquela coisa, é bem frio. E daí você chega lá em cima e a beleza está quando você volta a pé. Então, à noite você não vê nada do caminho, você só vê as estrelas. Aí quando você volta depois, é lindo o caminho, é maravilhoso, assim, né? Então, bem agasalhado, depois eu vou explicar tudo da subida do Sinai, mas assim, bem agasalhado e vamos fazer a subida. Aí o que acontece? O sol nasce como mais ou menos 5h40, 6h10 da manhã, né? A gente vai ver o sol nascer e nós vamos voltar. Aqui é o topo, essa imagem, tá? Então, quem quiser ir até o topo, um beduíno vai com vocês até lá, esperar o sol nascer e vai trazer vocês de volta, né? Esse é meu último grupo, penúltimo agora, acho que é o último. Essa subida essa aqui foi feita no verão, vocês vão subir no inverno, né? Aqui é o platô, onde eu paro os camelos ali, todo mundo vai descendo, tem uma barraquinha ali, a gente fica na barraquinha. Esses são os beduínos, as pessoas que moram ali, né? Vocês vão conhecer nessa viagem, como vocês vão para a Jordânia, 2 tipos de beduínos. Eles são um pouco diferentes, os do Sinai e os da Jordânia, né? Mas são esses meninos que vão guiar a gente para subir do Sinai. Todo mundo tem que ir junto, né? E o que acontece? O camelo, ele é um pouco diferente do cavalo, ele é mais macio que o cavalo, mas porém ele não tem estribo na sela. Então, a sela não é desconfortável, mas ela é... Como que eu posso falar para vocês? Tá vendo aqui? Ela não tem estribo. Então, você vai com o peso todo no alicerce do corpo. Você não tem como esticar a perna. Então, você tem que... A subida com o camelo demora umas 2 horas subindo aí, mais ou menos. 2h30, mais ou menos. Você vai ter que ir ajeitando a perna por 2 horas, vai. Uma perna para um lado, uma perna para o outro, vai um pouco para lá, para cá. Você vai vendo aquela beleza toda noite. Não pode ligar a lanterna no camelo, porque ele sabe andar no escuro, mas ele não sabe andar com luz, né? E daí, então, o objetivo nosso é ver o sol nascer, lá em cima. O sol nascendo, a gente volta. Esse é o topo, né? Por exemplo, não tem idade. Você fala, eu sou mais velho, não tem idade. O que tem é se você tem condição física de subir. E é uma coisa muito puxada. Toda viagem, uma pessoa de bengala com andador faz a viagem inteira. Esse é o único lugar que não faz. Tá? Então, todo mundo que subir vai ver o Sinai de cima, mas quem não subir, que ficar no hotel, que boa parte do grupo fica no hotel, quando amanhecer, nós vamos pegar todo mundo com um ônibus e vamos trazer até o pé do Sinai, para vocês conhecerem a montanha. Mas subir, que é uma coisa para quem tem condição física mesmo. E quiser subir, beleza. Boa parte das pessoas vão ficar no hotel. Tá? Bom, no topo, aí a gente tem um grupo que às vezes tem condição de parar, fazer um culto, fazer uma oração, a gente para e faz isso, né? E aí a descida é maravilhosa, a descida é muito bonita. Essa escadaria, inclusive, que a turma sobe, aqueles que não vão ficar no platô comigo, tá? Essa é uma descida no mesmo momento, em janeiro, tá?
Então o clima, vocês também tá todo mundo bem agasalhado, né? Olha, é linda a descida, gente, é linda, é linda. Só que a descida não dá para fazer com o camelo. Então a descida tem que ser a pé mesmo, porque o camelo ele é muito macio para subir, muito duro para descer. Então, quando tem um caso ou outro, por exemplo, esses dois que vocês estão vendo na foto aí, eles falam, não, nós vamos descer com o camelo. Olha o estado que estão os dois aqui, olha, tá vendo? Então, a descida é a pé. E tem que ter joelho bom para vir brecando, tá? Nós vamos passar ali no Mosteiro de Santa Catarina, que está no pé do Sinai. Essas são as sarças. E provavelmente, são dois hotéis só que tem ali. O que a gente vai ficar é esse aí, tá? Depois, essa é a turma que não subiu. Essa é a turma que ficou no hotel. Eles vão até o pé do Sinai. Geralmente eles fazem um culto ali, alguma coisa. Bom, de lá nós vamos agora seguir para Israel. Então a gente vai sair do Sinai, vamos até o Mar Vermelho, esse é o Mar Vermelho, e do Mar Vermelho a gente vai entrar em Israel. Então a gente vai chegar na fronteira, vamos desimigrar do Egito, fazer o processo de desimigração, e vamos imigrar em Israel, né? Em Israel nós vamos entrar em Eilat, né? E de Eilat, a Jordânia eu vou deixar para o final, não vou mostrar para vocês agora, porque no final eu vou falar só sobre a Jordânia, porque a Jordânia no nosso roteiro está no final, né? De Eilat a gente vai subir para Qumran. Esse dia, até eu estava conversando com a Michela, a gente vai privilegiar chegar em Jerusalém para fazer um culto do pôr do sol no muro, né? Então, no caminho, a gente tem que fazer duas paradas obrigatórias. No roteiro tem três, mas uma é muito rápida. Uma a gente só para num platô, assim. Mas a Qumran e Massada a gente tem que fazer. Então, a gente vem vindo do sul, né, da fronteira de Israel, que é Eilat, e vamos fazer Qumran e Massada. Então, a gente vai cobrir os essênios, onde foram achados os manuscritos do Mar Morto, as cavernas, como que era o estilo de vida deles, tal, etc. E vamos seguir para Massada, onde a gente vai começar a ver a história de Herodes, nós vamos começar a ver as revoltas de Israel, a de 67, a de 70, né, que gerou a destruição do templo, essa aqui é de 72, né? Então nós vamos pegar um bonde, vamos subir até lá em cima dessa montanha de bonde. Então assim, se você está de bengala, muleta, não importa, daqui para frente você faz tudo, só o Sinai não dá para fazer, não dá para subir, dá para ver o pé. Aqui vai ter um bonde, o bondinho pega a gente lá embaixo, deixa a gente lá em cima, nós vamos andar por tudo, explorar aquilo lá em cima, tá? Bom, de lá nós vamos seguir agora para o Mar Morto, para vocês poderem entrar no Mar Morto. E o Mar Morto é um mar que você não afunda, você boia, né? Então, tem muita lama ali para entrar. É uma lama que faz um tratamento de pele, então as mulheres ali vão ali pegar lama, etc e tal. Ela faz um efeito na pele que ela estica a pele, né? Então, como a gente fala, como efeito Cinderela. Passa, estica a pele, mas depois, como 2 horas, volta tudo normal. E ali tem as fábricas de creme. Até, Michelle, eu ia falar para você, se a gente tivesse um tempo, era legal parar ali na Havá, na Melhor, ou até na entrada de Jericó. Na entrada de Jericó tem uma loja barata de creme ali. Porque tem aqueles cremes todo cheio de coisa. Cada coisa vocês nunca viram. Tem um creme que as mulheres passam, assim, e daí tem que vir com imã para tirar. Você vem com imã, o creme vai todo pro... É coisa de louco. E essa loja de Jericó é mais barata até, que você vou até lembrar esse pedido de parar lá. Mar Morto está aí, é o lugar que você entra no mar e nunca afunda, né? A lama, essa lama aí. Então vejam, nós entramos aqui, ó. Nós começamos Israel daqui, fomos até aqui o Mar Morto, tá? Que é essa região aqui. E agora nós vamos dar um tirinho até Jerusalém para fazer o culto no muro, no pôr do sol no muro, porque isso aqui é uma sexta-feira. E daqui do culto do muro, nós vamos seguir para o norte de Israel. Boa parte do ministério de Jesus está no norte de Israel. Então, Jesus morou aqui. Depois que João Batista morreu, Jesus foi para a região de Zebulon e Naftali, por causa de uma profecia que tem de Isaías, né? Que a terra de Zebulon e Naftali, que era uma terra que estava passando guerras, teria uma luz um dia, por causa do menino que nasceria e tal. Então, Jesus vai morar nessa região para cumprir essa profecia, né? E ele mora numa cidade aqui na Galileia, que a gente vai parar e conhecer essa cidade. Ele anda por tudo. Se você pegar o Novo Testamento, você vê Jesus dando volta nesse mar. Muito evento é dentro do mar, as cidades em volta do mar, Corazim, Magdala, Betsaida, mas a cidade principal é Cafarnaum, tá? Que é uma cidade principal de eventos de Jesus.
Então a gente vai conhecer Cafarnaum, vai conhecer toda a região. Então chegando na região, nós vamos pegar o barco e nós vamos fazer o mar por dentro. Tá? Com o barco a gente vai fazer o mar por dentro, conhecer ali as cidades por dentro do mar, né? Depois a gente vai pegar um barco desse aí, né? Depois a gente vai, depois nós vamos pegar, saindo do barco, esse é um grupo de janeiro também, tá? Saindo do barco, nós vamos por fora agora, parando nas cidades, né? Então a gente vai fazer primeiro Cafarnaum, que é mais importante. Então Cafarnaum, gente, se eu não me engano, tem alguma coisa como 17, 18 eventos bíblicos aqui, né? Então a cura da filha de Jairo, a cura da sogra de Pedro, a pesca milagrosa, o que mais que a gente tem aqui? Aquele camarada que desce pelo telhado. São muitos eventos aqui. É o chamado de Mateus. São vários eventos. Então, todos estão nessa cidadezinha. Então, nós vamos gastar um tempinho bom estudando, olhando sobre ela. Então, assim, todo dia, em alguns momentos, nós vamos parar e ter uma mensagem espiritual. Outros momentos, não. Nós vamos só ter aula. Porque senão fica cansativo para vocês e pelo volume de coisas que vocês têm que aprender em pouco tempo. Então, ela tem aulas, são aulas bíblicas, lógico, são aulas do mundo bíblico ali. Mas em algum lugar nós vamos parar e fazer um sermão mesmo, uma coisa mais gostosa e tal. Mas não podemos fazer em todos por causa do time, tá? Então, que a sinagoga de Cafarnaum, eu não pus no roteiro, mas a gente pode passar em Tábiga, onde foi a multiplicação dos pães. Monte das Bem-aventuranças, que é provavelmente onde a gente vai fazer essa parada de um sermão ali. Depois nós vamos para Magdala, Mito, né? Onde morava Maria de Magdalena, né? Magdala, Mito. Depois nós vamos até o Monte Carmelo. Do Monte Carmelo nós vamos fazer, eu vou mostrar depois uma foto do lugar, Meguido, o Vale do Armagedon. Nós vamos para o Jordão, né? E o Jordão é o seguinte, o Jordão, onde Jesus foi batizado, é bem lá perto do Mar Morto, onde vocês passaram. Só que esse lugar, o Jordão, é bem fininho hoje, sabe? Porque essa água do Mar da Galileia é uma água doce que tem Israel. Israel não tem muita água doce. Então eles fecharam as comportas ali para diminuir o tanto de água doce que vai para o Mar Salgado, para não gastar a água toda, né? Então é muito fininho ali, e é ruim de entrar ali para batizar, porque assim, um lado é Israel, um lado é Jordânia, não é muito legal. Então, nesse lugar que a gente vai, é bem na boca do Mar da Galileia. É um lugar bonito, preparado, é um lugar que, sabe, tem estrutura de banheiro, tem tudo. Então, aqueles que quiserem fazer a sua imersão no Jordão, mesmo que eles já foram batizados, mas querem fazer uma confirmação de votos e tal, podem fazer, só tem que me avisar um dia antes, porque no mar, no Rio Jordão, só pode entrar com essas becas brancas, e daí a gente tem que alugar as becas um dia antes avisar lá, tá? Mas todo mundo pode entrar, lá tem banheiro, secador, tem tudo, é super legal essa visita, né? Vão pessoas que vão se batizar mesmo pela primeira vez, e vão muitas pessoas que são batizadas e querem fazer uma confirmação dos seus votos. Esse é um bom lugar para fazer, tá? De lá nós vamos para Nazaré. Nazaré nós vamos conhecer uma vila bíblica, onde esses cristãos que moram lá, são cristãos árabes, eles tentam replicar tudo como era na vida de Jesus. Como fazer um tecido, como era uma cozinha, como era uma casa, como aquecia uma casa, como tingia, como colhia, como era uma sinagoga, como era a vida diária no tempo de Jesus. Tá? Então nós vamos passar um tempinho ali estudando isso, uma marcenaria. Como era uma marcenaria. Tá? Deixa eu pôr aqui. De lá, nós estamos aqui nessa região aqui, ó, né? Nós vamos conhecer esse vale aqui. Aqui é um flanco que está o Vale do Armagedon, Meguido, ou Tel Musselim também chamado lá. Então, aqui está numa via muito importante do Oriente Médio, né? A Via Maris vem daqui, e agora ela não consegue cruzar o Monte Carmelo aqui, que é esse belisco aqui, tá vendo? As pessoas que vêm daqui, as caravanas, não conseguem cruzar porque ele é muito alto, a pedra do Carmelo é uma pedra perigosa, ela corta a gente, ela é afiada demais. Então a gente faz uma quebra aqui de roteiro, que é o que se fazia desde o período de Abraão, tá? E entra aqui num vale que tem aqui, que dá acesso ao Mar da Galileia, que dá acesso à Síria, dá acesso ao Líbano, dava acesso no tempo bíblico à Síria, à Babilônia,
né? Então, a gente vai fazer aqui. E aqui, por ser um flanco muito único, porque aqui é uma montanha e aqui é um vale, é uma cordilheira, aqui são as montanhas da Judéia, tá? Só tem essa passagem. Então, muitas guerras que tem no período bíblico são a tentativa de conquistar esse miolinho aqui. Tanto o Egito vem do sul, quer conquistar para não deixar que o norte desça, quanto o norte quer conquistar e não deixar que o sul suba. E muitas vezes um rei de Israel, por exemplo, Salomão teve fortaleza que Uziá, né, Acabe lutou aqui, quem mais? O rei Josias morreu aqui nesse lugar. Então nós vamos conhecer esse lugar aqui, que isso aqui é uma montanha falsa, tá? É um cemitério, na verdade. Vocês vão ver que isso aqui é um vale, né? Essa montanha aqui, gente, é como tem mais ou menos 30 camadas de civilização morta uma em cima da outra. Por quê? Porque todo mundo quer se estabelecer aqui exatamente onde é a passagem, né? E esse lugar chama Megido, ou Vale de Megido. Também chama Vale de Jezreel, Vale de Esdraelon, mas é o Vale do Armagedon. Quando o livro do Apocalipse fala Armagedon, ele está se referindo a esse lugar, tá? A referência a esse lugar. Megido, Armagedon, quer dizer montanha de Megido, tá? Só que isso aqui não é uma montanha, isso aqui é uma coisa, um tel, é um cemitério, tá? Nós vamos entrar, conhecer os recortes desde o período cananeu até os períodos mais modernos, até o túnel que é cavado pelo rei para resolver o problema da água nesse lugar. Aqui, por exemplo, o grupo está descendo o túnel para conhecer. O Oriente Médio, o grande problema é a água, né? Então essa fortaleza ela era riquíssima como fortaleza, em alguns momentos, mas ela não tinha água. Cada vez que os soldados saíram buscar água, eram flechados. Então eles vão, com o tempo, cavar um duto para encontrar um fiozinho de água para manter tudo. De lá nós vamos para Magdala. Magdala a gente vai para Banhas, tá? De lá nós vamos descer por aqui nós vamos descer para Beit Shean, tá? Beit Shean é uma cidade romana, então vocês vão entender tudo da invasão romana naquela região, ou a colonização romana. Quando chegaram, por que chegaram, o que fez Pompeu tomar, o que Pompeu entrar ali antes de Jesus, como que os romanos dominaram, todo o processo da vida romana numa terra que não tem nada a ver com romano, né? Então vocês vão entender nessa cidade romana isso, que é Beit Shean. De Beit Shean nós vamos descendo em direção a Jerusalém, e agora nós vamos para Jerusalém. Então, Jerusalém nós vamos passar alguns dias, é bem corrido Jerusalém, porque nós temos um volume de coisa muito grande para fazer em Jerusalém, né? Então nós vamos fazer lá, primeiro conhecer os montes, Monte das Oliveiras, Monte Moriá, Monte Sião, Vale de... esqueci o nome desse vale que está aqui na frente agora. Aqui é o Monte das Oliveiras, né? Aqui é o Monte Moriá, onde Isaac, onde você tem, vamos dizer, o sacrifício, quase sacrifício do filho de Abraão, né? Aqui nós temos o Vale do Inferno nesse canto, né? Para cima aqui nós temos o Monte Sião, onde está a igreja do Calicanto, que nós vamos passar por lá também. Depois nós vamos para Gatshmanim, o Getsemane, onde nós também temos uma parada para fazer uma parte espiritual. Eu estou querendo fazer uma Santa Ceia aqui. Nós vamos fazer 2 Santas Ceias, provavelmente, na viagem. Aqui nós vamos fazer no Getsemane, onde vocês vão ver aquelas oliveiras antigas, né? Aqueles negócios... as oliveiras são milenárias aqui nesse jardim, tá? Depois nós vamos para um lugar do outro lado da rua, onde a gente vai parar para fazer uma reflexão ali, porque no lugar do Getsemane mesmo é muita gente, ali não dá para... não tem um lugar para se sentar, tá? Então nós vamos pertinho ali fazer uma reflexão. De lá nós vamos para o lugar onde foi... o Jesus teve 2 julgamentos, né? Um judaico e um romano, né? Então nós vamos começar agora a explorar um pouquinho desses 2 julgamentos, para vocês entenderem a diferença de um para o outro, as condenações, por que um não pode fazer isso, o outro pode fazer aquilo, qual a trama toda política por trás disso aí, né? E aqui, nesse lugar, nós vamos, que é um dos lugares que Jesus ficou numa dessas cisternas, né? Nós vamos começar a estudar isso. Primeiro, a questão toda judaica do problema, a questão
do sumo sacerdócio, qual o problema político com Jesus ali, e vamos passar no lugar onde tem aquela escadaria que Jesus veio, que é chamado Calicanto, onde Pedro nega Jesus. Então, nós vamos começar com essa coisa judaica e depois nós vamos para o romano, tá? Vamos fazer a sala da última ceia, né? Dali nós vamos, então, agora para o julgamento romano, nós vamos fazer, então, entender que a questão romana com Jesus é totalmente diferente da judaica, né? E a condenação é romana, não é judaica em si. Então nós vamos entender esses momentos ali, né? Daí nós vamos dar um foco um pouco na questão do templo, depois que a gente, junto com a questão toda de Jesus, todo um foco na questão do templo. Então, o que era, onde estava, Muro das Lamentações. Vocês já vão ter passado aqui, porque quando a gente veio lá do sul, a gente já fez um culto aqui nesse lugar no muro, mas eu queria que vocês entrassem agora por baixo da terra, porque Jerusalém foi destruída 19 vezes, então tem muitas Jerusaléns para baixo. Então nós vamos entrar por baixo da terra, num túnel, e nós vamos andar pelas ruas antigas de Jerusalém, e nós vamos passar colado de onde está o fundo do Santos dos Santos, no templo, onde estaria, né, se o templo não tivesse destruído, né? Então, por lá, nós vamos caminhar muito por baixo da terra, conhecendo muita coisa do templo, tá? E os túneis são enormes, né? Vocês estão vendo aqui um grupo meu aqui, aqui são pessoas comuns. Esse senhor tem 2 metros e pouco num grupo meu. Você vê que ele é muito mais alto que as pessoas, né? Mas você vê que é muito grande, olha, tá? Esse é o único lugar que a gente passa que é mais apertado, né? São mais ou menos uns 20 e poucos metros, que é essa largura aí, né, que vocês estão vendo na foto aí, né? Aqui, essa parede para cá seria o fundo do Santo dos Santos, para trás dessa parede aqui. Então é um lugar muito sagrado para eles, então tem muita gente orando aí e tal. Mas a gente vai passar rápido e vamos entrar num outro lugar aberto já, né? Enorme aqui, tá vendo? Os lugares abertos são muito altos, tem ventilação. Tudo. Por baixo da terra nós faremos o seguinte caminho. Aqui está o muro, certo? Tudo ventilado, com luz, tudo, não é nada claustrofóbico, tá? Nós vamos entrar aqui nesse cantinho aqui do muro e vamos cruzar tudo isso aqui por baixo da terra. Ó, o templo estaria aqui, né? Cruzar tudo isso aqui e vamos sair aqui na Fortaleza Antônia, que é onde foi o julgamento romano de Jesus, tá? Aqui está a foto de um dos túneis. Olha o tamanho de uma pessoa, olha o tamanho do túnel. Tá? Então, é bem tranquilo. Assim. Mas se alguém não quiser entrar, também não tem problema. Tá? Depois que a gente andou muito e viu muita coisa, eu vou levar vocês numa maquete enorme. Eu vou levar vocês no Museu do Livro. Eu quero que vocês vejam agora. Vocês viram o lugar onde foi encontrado os manuscritos do Mar Morto. Agora eu quero que vocês vejam os manuscritos. Tá? Eles estão nesse museu. E lá tem uma maquete que muito do que vocês viram, que está naquela... É tanta coisa que vocês vão ver, gente, que vai ficar uma mistura na cabeça. Aí aqui nessa maquete nós vamos acertar. Lembra que aqui, então, por isso que ele entrou aqui, por isso que Jesus fez isso aqui. Ele curou essa pessoa aqui, porque essa pessoa está esperando aqui. Ele foi enterrado aqui, não aqui, por causa disso, por causa daquilo. Então, agora eu vou tentar regular muita coisa que você viu, assim, estava meio misturado, e nós vamos regular nessa maquete aqui. Tá? A maquete é enorme, tá, gente? Da maquete, nós temos uma questão. Existem 2 possibilidades para onde Jesus foi enterrado. Quer dizer, existem 2 possibilidades para onde foi a crucifixão, né? E para onde ele foi enterrado, onde está o túmulo. Existem 2 possibilidades, né? Como a gente não consegue definir bem qual é, a gente tem que ir nas 2. Então nós vamos fazer as 2. Nós vamos fazer a mais provável, que talvez não pareça que é, e nós vamos fazer a menos provável, que parece muito que é. Porque a menos provável é um jardim bonito, um túmulo bonito. É muito antigo, o túmulo é do período de Isaías, mas pode ser que não seja esse, que seja o outro. Então, na dúvida, nós vamos fazer os 2, tá? Nesse aqui nós vamos parar, nós vamos fazer também uma Santa Ceia, tudo tal. No outro não dá para fazer. Então, o outro vocês só vão conhecer, né? Então, esse aqui é chamado o Jardim da Tumba, e nós vamos entrar nessa porta e fazer o Santo Sepulcro, que está dentro desse, uma gruta que está aí. Tá? Nós vamos fazer o tanque de Betesda, tá?
Peraí que abri. Tanque de Betesda nós vamos fazer. E depois do tanque de Betesda. Deixa eu fechar esse microfone aqui. Isso. Do tanque de Betesda, nós vamos fazer uma parte. Um dia, nós vamos tirar para entender a história moderna do país de Israel. Então, assim, vocês viram muita coisa, vocês. É tanta informação todo dia, tanta informação, que tem alguns momentos que eu vou ter que parar para regular tudo aquilo ali, né? E vocês vão ficar muito encantados com o país. O país é muito bonito, é muito organizado, é muito diferente do país que vocês vieram, que é o Egito, né? E do país que vocês vão, que seria a Jordânia. Então, nesse dia, nós vamos tirar para entender por que existe um país hoje de Israel. E para entender isso, a gente precisa entender a história do Holocausto. Então nós vamos fazer todo um histórico de entender como estava a Alemanha, como estava o mundo, o que foi a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, como os nazistas chegaram no poder na Segunda Guerra Mundial, e daí como começou tudo aquilo, por que perseguiu os judeus, e como que vai funcionar essa imigração toda para Israel, e que nós vamos entender a função de Israel. O porquê que existe o país de 1948 para cá. É um país novo, um bebê, 70 e poucos anos, mas um país ultramoderno, né? Que dá 10-0 na gente aqui no Brasil. E um país jovem demais, né? Então vocês vão entender tudo os porquês disso aqui nesse museu. Nós vamos entender como foi a participação dos cristãos no Holocausto, dos adventistas no Holocausto, quem salvou vidas, quem não salvou, quem prejudicou. Tudo nós vamos entender aqui. É um museu triste, pesadíssimo, mas ele vai ajudar vocês a entenderem muitas coisas, tá? Nós vamos andar bastante por ele, nós vamos gastar várias horas em muitas coisas nele, tá? Aqui eu estou dando aula lá fora. Esse é a listão dos manuscritos que vocês viram, né? Vamos entender um pouquinho da política do país também e tal. E daí nós vamos cruzar para a Palestina, nós vamos para Belém, para Beit Lehem, Casa do Pão. Beit Lehem faz parte de Israel, mas é um outro povo, né? É o povo palestino. Palestino é uma forma filistino. A palavra filisteu é filistim. E F e P em árabe é a mesma letra. Então, palestino, filistim, é filisteu. Mas eles não são filisteus, né? Mas é o nome que ficou da terra, Filistim ou Palestina, né? Então agora vocês vão cruzar um muro, nós vamos para a parte palestina, onde vivem os árabes, né? Os árabes palestinos, tanto muçulmanos quanto cristãos. Então você tem... Belém é uma concentração de árabes cristãos, que talvez sejam os cristãos mais antigos que a gente tem, porque são os cristãos que estão lá desde o momento, né? Nós vamos conhecer, dentro da parte palestina, duas coisas. A gruta onde Jesus nasceu e Beit Shahur, que é um pouco perto de Beit Sahur, que é o campo dos pastores, tá? Então nós vamos descer, aqui eu não pus aqui para vocês, porque a gruta está embaixo, é ruim de ir, é embaixo dessa igreja. Nós vamos entrar na igreja, depois nós vamos descer a escadaria, chegar na gruta, saímos e vamos lá para Beit Sahur, campo dos pastores, onde nós vamos entrar numa gruta lá, para vocês entenderem como funciona a questão dos pastores, se realmente a data 25 de dezembro é uma boa data para Jesus ter nascido, é quase impossível, e por que disso tudo? Vocês vão ver uma igreja ortodoxa, né? Essa igreja que vocês vão entrar aqui é a igreja mais antiga que está naquela região. Que está na região não, que é praticamente uma das mais antigas do mundo, né? Porque no ano 600 e pouco, os persas vieram destruir todas as igrejas que existiam lá, todas. Mas nessa aqui, quando eles chegaram, tinha um mosaico com os 3 reis magos, que eram persas. E os persas falaram, esses caras estão com roupa nossa, eles são nossos, né? Então não destrói esse lugar. E essa, então, ficou a igreja mais antiga da região. Então, além de ter a gruta, que Jesus nasceu embaixo dela, a importância dela é essa, tá? Vou dar um tempo para vocês fazerem lojas, né? No dia a dia, às vezes dá tempo de fazer, às vezes não dá. O que nós vamos fazer, gente? Por exemplo, assim, ó, não dá para fazer muito tempo de compra, porque o roteiro é muito pesado. Mas quando eu falar para vocês aqui, gente, ó, azeite é nessa região, tem que comprar aqui. Creme é nessa região.
não tem outro, ou esse tipo de creme. Às vezes tem creme no país inteiro, mas tem um tipo de creme, sei lá, olha, mel de tâmara só tem aqui no norte, então você compra isso lá. E porcariada, que é caneta, camiseta, coisa pra você dar pros parentes que você não gosta, essas coisas, compra tudo em Jerusalém, que é muito mais barato. Aí eu vou dar um tempo para vocês comprarem no Shuk de Jerusalém, tá? E Jerusalém tem dois tipos de mercado, árabe e judaico, tá? Eu vou levar vocês no mercado árabe, que é mais barato, tem as coisas mais típicas, tá? O mercado judaico são mais para pessoas que vivem no país e compram coisas do dia a dia, tá? Bom, agora nós vamos para a Jordânia. Então nós vamos cruzar a fronteira, desimigrar de Israel, entrar na Jordânia, tanto o processo de entrada em Israel, quanto de saída de Israel, ou seja, saída do Egito e entrada em Israel, quanto saída de Israel e entrada na Jordânia, são processos de migração de países que têm até suas rixas. Então, eles não são inimigos, tá? Mas todo o processo de migração é um processo de abrir mala, mostra passaporte, quem você é, tal. Mas eu vou estar lá, eu vou dirigir todo o processo para vocês. Ninguém precisa saber falar outra língua, ninguém precisa saber nada. Eu vou orientar vocês como monta as malas para não ter problema, como faz tudo. Tá? Cruzamos para a Jordânia, um ônibus vai estar esperando a gente na fronteira, vai pegar a gente ali depois de todo o processo de imigração. Então, nós temos duas coisas para fazer na Jordânia de mais importantes. Nós vamos fazer mais, mas de mais importantes. Petra, tá? Que é uma das 7 maravilhas do mundo, né? Ou foi, que é do mundo antigo, e que é a antiga casa dos nabateus, né? E nós vamos conhecer, e nós vamos fazer uma coisa que isso eu nunca fiz, eu sempre quis fazer e nunca tive oportunidade de fazer, que é passar uma noite num acampamento jordaniano, tá? Com os beduínos. Então eles vão contar como é a vida deles, como é a vida no deserto, como é isso, como é aquilo, tal. Então nós vamos cruzar para a Jordânia, vamos para Petra. Petra, nós vamos andar um pouquinho, mas não é um Sinai da vida. É uma coisa, é uma descida sem degrau, nada assim. Quem não aguentar fazer, tem charretes para alugar, charrete leva acho que 3 pessoas, 4 pessoas, mas 80%, 90% vai a pé. Nós vamos descer até a gente dar nesse isso é como um mausoléu, tá? É como como um túmulo de cemitério, tá? Eles falam palácio, mas não é um palácio, é uma tumba isso, né? Esse lugar, isso aqui não tem um tijolo, isso aqui é tudo lixado na pedra. Entendeu? Então eles fizeram essa escultura toda lixada na pedra, né? É um negócio realmente encantador, isso é muito bonito. É muito bonito mesmo, né? Então nós vamos conhecer Petra, e depois a Jordânia tem 4 acampamentos legais. Então, só que uma assim, só recebe 45 pessoas, um recebe até 70, um recebe 200. Então, dependendo do tamanho do grupo, a gente vai para um para outro. E eles são de cabaninhas, assim. Então, cada 2 pessoas vão ficar numa cabana, tem banheiro, tem tudo isso aí e tal, e daí a gente vai ter alguma programação ali de entender um pouco do deserto, como que é aquilo ali, como que é viver ali, tal, que é uma coisa que é super legal, todo mundo fala que é super legal, e eu mesmo nunca fiz isso aí. Comer uma comida típica ali também, sabe? Então vai ser bem interessante. Petra é um pouco frio. O lugar mais frio que vocês vão é o Sinai. Então, assim, quando vocês chegam no Egito, a temperatura vai estar 16, 17, até 23, 24, 25. Tá? Quando nós vamos para o Sinai, a temperatura vai cair muito no deserto. Então, durante o dia é calor, você fica de camiseta, mas durante a noite cai para -1, -8, já aconteceu de pegar -12. Tá? Mas, no geral, eu estou falando à noite, tá? De dia sai o sol, camiseta. Mas de noite a temperatura cai muito. Na Jordânia acontece a mesma coisa. A temperatura é fria na Jordânia. E para chegar nesse lugar, a gente desce num sique, num vale, num canudo. E nesse canudo encana um pouco de vento. Então, depois eu vou orientar vocês de casaco, então vocês têm que ir bem agasalhado, porque é uma aventura, né? Boa parte dos meus grupos estão na terceira idade, né? 70% dos meus grupos estão na terceira idade. Então não é uma coisa impossível de fazer, porque 70% das pessoas que estão na terceira idade fazem, né? Só que é uma coisa que demanda você ter os cuidados ali que eu vou orientar
no processo, nós vamos fazer Zoom, eu vou orientando vocês, tá? Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Estava aqui acompanhando de novo o roteiro e já sonhando, já imaginando tudo, né? E realmente, como disse alguém, a gente está contando os dias. Primeiramente, a gente agradece aí o apoio de vocês, a parceria de vocês, né? E a gente tem orado todos os dias para que realmente seja uma viagem inesquecível. Enquanto o professor Roger falava, eu me lembrei aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38, que diz assim, ó: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Jesus andou por toda parte. E nós vamos andar por onde Jesus andou, fazendo bem. Então, realmente vai ser uma viagem inesquecível, com certeza. E depois que voltarmos da viagem, vocês perceberão como vai ser totalmente diferente ouvir um sermão, um estudo bíblico, porque vocês vão ter o cenário na mente. E isso aí não tem preço, né? É algo maravilhoso. Então, continuemos orando, né, para que as coisas continuem do jeito que estão, transcorrendo bem, todo o planejamento, né, vá a contento, e será uma alegria nós, em breve, nos conhecermos pessoalmente. Alguns aqui eu já conheço, não todos, né? Mas será uma alegria nos reunirmos e depois ali formar uma verdadeira família, né? O professor Roger já tem muita experiência nisso, ele disse que depois a gente não perde mais... Casamento, dá tudo depois, vocês vão ver. Agora, você veja, eu dirigi mais, sei lá, dos 50 grupos para lá. É muito interessante, por exemplo, assim, as pessoas continuam uma sendo amiga da outra, né? Então, olha, vai ser aniversário de tal. Pô, vem as turmas lá de Santa Catarina, vem para o aniversário dela aqui em São Paulo, aí eles viajam juntos para outro lugar. Todo mundo que fez essa viagem, com certeza vai fazer a outra viagem, que é a extensão dessa, que é a Turquia e Grécia, quando daqui a alguns anos vai fazer a outra. É muito essa ligação que fica, é muito, muito bonita, é muito forte. Vai ser muito bom, né? E com respeito ali à renovação espiritual no Jordão, eu não vou dizer agora, eu vou deixar para mais adiante, mas também teremos surpresas ali, né? No rio em que Jesus foi batizado. Aliás, teremos muitas surpresas, né? E vamos entregando aos poucos, e algumas só lá mesmo a gente vai revelar, tá bom? Eu acho que é isso, né? Professor Roger, Michela. É isso aí. Então, com uma oração e outras dúvidas eventuais, o grupo está lá para isso, né? E até... E quem quiser me mandar no privado também, tá? Estou sempre aqui disponível. Até o fim do ano teremos ainda outros encontros aqui para esclarecer uma série de detalhes, tá bem? Vamos orar? Vamos lá, então. Querido Deus, bondoso Pai, nosso Criador, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que estamos tendo e teremos de fazer essa viagem tão especial. Nós te pedimos, ó Deus, que, acima de tudo, a nossa fé, a nossa convicção, o nosso compromisso contigo sejam renovados por meio desta oportunidade que tu nos proporcionaste. Abençoa o nosso grupo, abençoa também as demais pessoas que se unirão a nós nessa expedição, nessa trilha, que nós possamos ser grandemente abençoados nesse nosso projeto. Dá a todos nós muita saúde, muita disposição, para que possamos chegar até a data de início da viagem em ótimas condições de fazer tudo o que está programado e aproveitar ao máximo cada momento. Bondoso Deus, dá-nos uma boa noite, dá-nos a tua paz, abençoa cada um aqui deste grupo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.